Dia, sejam muito bem-vindos para mais essa nossa conversa de coaching para empresas, líderes, equipes, né? Essa nossa conversa sobre desenvolvimento humano e comportamental focado, né, em líderes e equipes. Muito bem, essa semana, né, nós estamos conversando sobre o coaching individual. E hoje o nosso foco é como vender, né? Como vender coaching individual para líderes e empresários, tanto pessoa física quanto jurídica, né? Durante essa semana eu fiz várias lives. Na segunda-feira a gente conversou sobre as particularidades do coaching individual, né? Na terça-feira, nós conversamos sobre as diferenças entre life coaching e coaching de liderança. Conversamos sobre como se estrutura as sessões de coaching individual para líderes e empresários. Ontem, nós conversamos sobre a questão das ferramentas e hoje nós encerramos essa série aqui, né, dessas lives sobre coaching individual, conversando sobre vendas. Então, vamos lá. A maioria dos coaches, né, a reclamação é a grande dor, né, a grande demanda é: não consigo vender. Né? E muitos coaches buscam técnicas de vendas. E eu vou te dizer que o problema da grande maioria não é vendas. O problema não é técnicas de vendas. O problema da grande maioria é estratégias adequadas de venda, certo? E é sobre isso que eu quero conversar aqui hoje com você, então. Vamos lá. Primeiro, para você vender, você precisa focar e se comunicar com o cliente certo, ok? Essa é a primeira questão. Quando você não tem isto definido, a sua comunicação ela fica imprecisa, ela não chega, ela fica confusa. Então, a primeira questão que você precisa ter muito claro é: eu quero vender para quem? E ter, claro, o serviço que resolve. Aqui nós estamos falando de coaching individual. Coaching individual para líderes e empresários. Com quem é que você tem que conversar? Com líderes e com empresários. E a sua comunicação tem que estar focada nas dores do seu cliente. Você tem que entender quem é o seu cliente. Quais são as dores dele, né? Porque, vamos lá, se você quer vender coaching individual neste momento que está sendo super demandado para as empresas, você precisa conversar sobre as dores que o líder que está lá na empresa está sofrendo neste momento. Como? As novas demandas, sobrecarga de trabalho, novas competências, né? A dificuldade da inovação, de gerar resultados, de administrar a equipe neste momento. Né? Quer dizer, você tem que falar sobre as dores deste cliente específico. Você quer conversar com aqueles líderes que foram para o mercado neste momento e vão precisar se recolocar. As dores são outras, as dores são, né? Como é que você que vem aí, né, de uma vivência de liderança, aproveita isso como diferencial seu na sua recolocação no mercado. Então, a primeira questão é essa: você tem que entender com quem é que você quer conversar. Você quer conversar com os líderes que estão assumindo neste momento, né? Aqueles líderes que estão na sua primeira liderança. As dores são uma, a comunicação é uma, certo? E neste momento está sendo muito demandado o coaching individual para os líderes e para os empresários, certo? E os líderes, eles estão procurando, tanto através da empresa como pessoa física. E como pessoa física na linha de não estou dando conta, né? Estamos passando por muitas mudanças, não estou sabendo administrar minha equipe, não estou sabendo gerar os resultados, né? Estou extremamente pressionado, sobrecarregado. Então, a primeira questão quando a gente fala de vendas, você precisa ter muito claro quem é o seu cliente e definir a sua comunicação com ele partindo da dor que ele tem, ok? E o seu serviço, no caso, o coaching individual para líderes, ele vem para resolver este problema. E por que neste momento também os processos individuais estão sendo tão demandados?
exatamente por uma grande dor dos empresários e dos líderes neste momento. Eles não querem, neste momento, coisas amplas, eles querem questões específicas, trabalhos específicos que ajudem ele a estar melhor amanhã, que ajude ele a, neste momento, ter resultados. Ele não quer ficar sabendo de coisas genéricas nesse momento. Neste momento, o que os líderes e os empresários querem é poder sentar com alguém que tenha competência para lhe ajudar, falar das suas dificuldades e desenvolver as competências necessárias. É isso que eles necessitam neste momento, né? E por isso os processos individuais estão funcionando tanto. Fechado? Então essa é a primeira questão. Saber com quem você está conversando e conhecer as dores do seu cliente, certo? O seu cliente vai, o seu potencial cliente vai se conectar com você pela dor que ele tem. E a dor dele não é fazer coaching, certo? A dor dele é resolver algum problema que ele tem, que você resolve através do coaching. Então não é ficar falando de coaching, é falar das dores do seu cliente, como que se resolve essas dores e a partir daí aí sim apresentar o seu trabalho, certo? Como a solução para o problema do seu cliente que ele está enfrentando agora. Por isso que eu sempre digo que um dos maiores problemas de quem não vende processos de coaching é porque fica falando de coaching. As pessoas não acordam de manhã dizendo quero fazer coaching. Não, as pessoas acordam, os líderes, os empresários, acordam de manhã dizendo estou com um problema, preciso resolver. E se você for aquela pessoa que conhece o problema do seu cliente e consegue ajudá-lo a resolver, é com você que ele vai fechar. Só que agora vem uma outra questão extremamente importante. O seu cliente precisa te conhecer, ele precisa se conectar com você. E aí que entram as estratégias de vendas, que é o nosso assunto de hoje. Só que antes, nós precisamos alinhar algumas outras questões. Quando a gente fala de vendas no processo de desenvolvimento, porque os nossos serviços são processos de desenvolvimento, certo? A relação de venda ela é muito diferente, né? Eu costumo dizer que o que nós fazemos é uma venda relacional. O que isso significa, né? Significa que o seu cliente precisa primeiro se conectar com você, te conhecer. Isso é o primeiro ponto, né? Nenhum cliente bate na sua porta, certo? Ele precisa te conhecer. E ele vai te conhecer através das estratégias que você precisa ter, certo? Depois disso, ele precisa adquirir confiança em você. Ele primeiro precisa se conectar com você. Depois ele precisa entender que você pode ajudá-lo. E em terceiro lugar, ele precisa confiar em você, certo? Por isso que a gente diz que vendas em processos de desenvolvimento não é uma venda persuasiva. É uma venda relacional, de conexão. O seu cliente precisa te escutar e entender que você entende do problema dele, que você tem algo que pode ajudá-lo a resolver este problema e você gera confiança, credibilidade nele, certo? Isso só se faz como? Através do relacionamento. E é sobre isso então que nós vamos falar agora, das estratégias de vendas. Porque não adianta você ficar focado em técnicas de vendas, certo? Por quê? Porque a maioria dos problemas não está nas técnicas, e sim nas estratégias de venda, certo? Como é que você chega até seu cliente, como é que você gera essa conexão, como é que você gera credibilidade e como é que você mostra para o seu cliente que você pode resolver o problema dele, ajudar ele a resolver o problema dele, ok? E aqui eu quero falar com vocês sobre algumas estratégias, né? Quais são as estratégias que funcionam e neste momento, sempre funcionaram, mas neste momento está muito forte, né? Funcionando muito bem. Primeiro, você precisa conseguir chegar até o seu cliente. Esse é o primeiro passo na sua estratégia, certo? O seu cliente tem que conseguir te conhecer. Esse é o primeiro passo. Sem isso, nada acontece, certo? E ele vai te conhecer de que forma?
ou alguém te indicou para ele, certo? Ou ele te conheceu através de algum veículo. É desta forma que o cliente chega até você. É desta forma que você chega até seu cliente. Porque aqui é um trabalho ativo seu, certo? É você que tem que chegar até seu cliente. Então, a primeira questão é: você precisa ter estratégias de atração, que a gente chama, né? Que são as estratégias de você chegar no seu cliente. Como é que você faz isso? Ou você faz isso presencial ou você faz isso online, certo? Hoje o online está funcionando muito e vai continuar funcionando depois, certo? Porque ainda muitas empresas, muitos locais ainda estão com algumas restrições. Então, nada melhor que o online para você chegar nos seus clientes. Como? Através de lives, através de workshops, através de aulas. E aqui tem duas estratégias que você pode adotar. Ou você faz sozinho, ou você faz parceria com uma instituição. Uma instituição que tenha no seu quadro, certo? E as estratégias para o presencial e para o online, a linha de raciocínio, a estratégia é a mesma, certo? Ou você faz uma promoção de você se promover, de você fazer suas lives, de você fazer uma aula, né? Ou você faz uma parceria com alguma instituição que tenha no seu quadro de associados os clientes que você quer atender, líderes e empresas, ok? Aí você precisa, a partir dessa estratégia, então vamos lá, vou pegar duas linhas, né? Uma linha é vir fazer lives, certo? Vir fazer lives sobre as dores do seu cliente. Ou fazer uma parceria com uma instituição e fazer uma palestra, que muitas vezes é online também, para o seu público-alvo. Só que aqui tem um aspecto extremamente importante. Ninguém fecha processo individual com você numa live ou numa palestra ampla, né, para várias pessoas ou numa palestra online. Aqui você cria autoridade, você conecta, certo? E aí você precisa levar essas pessoas para um contato mais próximo de você. Você tem que tirar ele aqui, deste ambiente aberto. Porque, por exemplo, aqui, nós estamos num ambiente aberto, certo? Tem várias pessoas aqui no Insta, no Face, certo? Mas aqui é um ambiente aberto. Aqui é a primeira conexão. Aqui é a estratégia de atração. Só que logo na sequência eu tenho que fazer o quê? Eu preciso levar ele para uma conversa privada ou para um trabalho de grupo privado, certo? E aí, ou você leva ele para uma sessão estratégica de vendas, ou você leva ele para um workshop estratégico de vendas. Aí você precisa decidir, certo? Eu sempre digo o seguinte: toda estratégia de vendas ela parte do que você quer vender. Então, no nosso caso aqui, você quer vender coaching individual, certo? Os líderes e os empresários estão sedentos neste momento deste processo. Por quê? Porque eles estão com muitas dificuldades. Então, a sua estratégia é, eu sempre brinco que a gente começa do final para o começo. Final é, quero vender coaching individual. Ok. Então, você vai fazer lives, você vai fazer palestras, você vai fazer parcerias com instituições para fazer essa primeira estratégia de atração, que é chegar no seu cliente ideal. Aí, nesse seu contato, você vai trabalhar nas dores do seu cliente e como que ele pode solucionar, ok? E o que você vai trabalhar na sua live, na sua palestra, é extremamente importante, porque isso vai conectar e vai fazer ele dar o segundo passo ou não. E qual é o segundo passo? Levar ele para uma sessão estratégica de vendas ou para um workshop de grupo de vendas, certo? E aqui você precisa entender o que significa uma sessão estratégica de vendas ou um workshop estratégico de vendas, certo?
Quando você leva para uma sessão estratégica de vendas, esse tem que ser o seu objetivo, quer dizer, levar o líder, levar o empresário para uma reunião com você individual pelo Zoom ou presencial, né? Mas hoje o Zoom está funcionando perfeitamente bem, né? Você levar o empresário, o líder, para uma sessão estratégica. Só que assim, ele só vai se interessar de ir para uma sessão estratégica com você se nesta conexão que você está fazendo aqui com ele, ele vê um benefício que ele vai ter em conversar com você individualmente, certo? E aqui uma grande sugestão é: convide ele para fazer um diagnóstico da sua liderança. Convide ele para uma conversa para vocês fazerem um diagnóstico da sua liderança. E aí você vai escolher se você vai fazer no individual ou em grupo, certo? Só que tanto o workshop quanto a sessão estratégica de vendas, você precisa entender o seguinte: não é uma sessão de coaching. Não é uma sessão de coaching. Nem uma sessão de coaching de grupo, nem uma sessão de coaching individual. E aqui está o grande erro. Muitas vezes os coaches conseguem levar para uma primeira sessão. Só que aí chega nessa primeira sessão e eles fazem uma sessão de coaching. Esquecem que eles ainda não venderam o processo. E tem uma questão que é muito interessante, muito particular dos líderes e empresários. Se numa primeira sessão você já resolver um primeiro problema dele, ele não vai fechar com você a sequência, porque ele vai se dar por satisfeito naquele momento, porque ele resolveu aquela questão. A sessão estratégica, seja em grupo ou seja individual, ela não tem por objetivo resolver um problema do seu cliente. Ela tem por objetivo trabalhar na ampliação da consciência do seu cliente, do seu potencial cliente, para a necessidade do trabalho. E é por isso que a gente chama de sessão estratégica de vendas. Então, se você está levando os seus, que é o que a gente chama daí das estratégias de conversão, se você fizer uma sessão de coaching, a sua conversão vai ser lá embaixo. Se você fizer uma sessão estratégica de vendas, a sua conversão vai ser muito alta. Por quê? Porque nesta sessão você vai ampliar o nível de consciência do seu potencial cliente, seja em grupo ou seja no individual. Você vai levar ele a fazer um diagnóstico. E a partir deste diagnóstico, ele se dar conta de todas as consequências e prejuízos que ele tem com aquilo ali que está acontecendo. E o que vai acontecer se ele resolver? E aí a solução é a continuidade, é o processo de coaching. Nós temos muitos feedbacks em relação a isso, né? Porque a grande maioria dos coaches não sabem fazer sessão estratégica de vendas. Eles fazem uma sessão de coaching. Não, você não vendeu coaching ainda. Você ainda não vendeu coaching. Essa sessão, ela tem por objetivo trabalhar na ampliação da consciência, na consciência deste líder, deste empresário, do quanto aquilo está prejudicando ele, porque isso faz com que ele dê o próximo passo. Lembram, eu sempre falo aqui para vocês que um cliente ideal, né, ele tem 5 requisitos. O primeiro deles é ele ter consciência do problema. Presta atenção, porque é exatamente isso que nós trabalhamos na sessão estratégica, seja individual ou seja em grupo, certo? A primeira questão é o seu cliente, o seu potencial cliente, ele precisa ter consciência do problema, certo? Que ele tem um problema. Depois, ele precisa ter consciência do quanto aquilo está impactando negativamente nas suas metas, nos seus objetivos. Porque isto vai levar ele a querer resolver este problema. E aí ele se dispõe a pagar para fazer o processo, para resolver o seu problema.
Então, uma sessão estratégica de vendas, né, o grande foco dela é você trabalhar no diagnóstico do problema, nas consequências do problema, o que solucionar este problema vai ocasionar e o que precisa ser feito para solucionar esse problema. Isto é uma sessão estratégica de vendas. Uma sessão estratégica de vendas, ela tem um roteiro, ela tem uma condução que leva para o fechamento, né? Todos os nossos alunos, né, falam do quanto eles aumentaram a conversão quando eles trabalham com a sessão estratégica de vendas e não com sessão de coaching inicial, sessão matadora. Não é uma sessão de coaching, isso você precisa entender, não é uma sessão de coaching, certo? Mas precisa ser uma sessão conduzida de tal forma que no final é o seu cliente que pergunta para você, ok, e como é que a gente dá continuidade, né? Como é que então agora a gente pode continuar para eu realmente resolver isso? Porque ele ampliou o nível de consciência dele, ele visualizou as consequências negativas que ele está tendo, ele visualizou, né? Ele entendeu. E é todo um processo estruturado, racional, entendeu? De realmente, de um diálogo construtivo, um diálogo de coaching que leva realmente aquela pessoa a dar o próximo passo, certo? Então, e aí, claro, você fecha. O que os nossos alunos dizem, né, é que a conversão deles aumentou e muito quando eles aprenderam a fazer a sessão estratégica de vendas. Porque muitos faziam. Teve uma aluna que foi muito engraçada, ela disse assim, né? Ela fez, né, a nossa formação e ela foi e fez, porque ela conseguia. Ela conseguia levar os clientes para uma sessão, para uma primeira sessão. Mas o índice de conversão dela era baixíssimo, né? E ela foi e seguiu o passo a passo, né? E aí ela entrou, né, no grupo de acompanhamento que a gente tem. E ela disse, meu Deus, fiz uma sessão, nunca foi tão fácil fechar um processo. E aí ela disse, que raiva, agora eu entendi por quantos clientes eu perdi, porque eu realmente não sabia conduzir esta sessão. Esta é a grande questão. Você tem que dominar as estratégias de atração, que é chegar no seu cliente. Mas você precisa chegar no seu cliente, levar o seu cliente para uma conversa individual com você. Só que você precisa saber fazer a conversão, que é quando você está conversando com o seu cliente, seja individual ou seja em grupo, fazer a construção da venda. E a construção da venda não é você vendendo, você falando do seu produto, não é nada disso. Nada disso. A construção da venda se dá pela ampliação da consciência do seu cliente, dos problemas que ele tem, de como isso está interferindo e o que vai acontecer se isso for solucionado e o que precisa para solucionar. Aí é que entra o seu serviço. Mas esta é uma sessão, seja em grupo ou individual, que ela tem um roteiro, que é você que conduz. É você que conduz. Você tem o objetivo de... só um pouquinho que travou aqui, acho que voltou agora. Voltou aqui no Insta? Se era aqui que tinha travado, me digam aí se voltou, por gentileza. Acho que sim, né? Acho que agora voltou. Qualquer coisa, vai pro Face, certo? Eu tô fazendo simultâneo no Insta e no Face. Às vezes o Face fica com, né? Trava menos, enfim, né? Funciona melhor. Mas vamos lá. Então, essa sessão, ela é fundamental. Voltou? Perfeito, muito bem. Então, eu tava falando para vocês, né? Que a grande questão é, você tem que ter a estratégia certa de atração. E a estratégia certa de atração é, você precisa ter estratégias para chegar no seu cliente, seja por live, seja por
palestras, seja sozinho, seja em parceria, certo? Neste primeiro contato, você precisa gerar a conexão, falar do problema do seu cliente, né? E como é que você pode ajudá-lo. A partir daí, o seu objetivo tem que ser levar ele para uma conversa individual com você, seja em grupo ou individual mesmo, certo? Aí vai depender da sua estratégia. Nesta sessão, nesta conversa individual ou em grupo, né, o seu grande objetivo é ampliar o nível de consciência do seu cliente em relação àquele problema, certo? E para isso tem técnica, para isso tem ferramentas, né, que você precisa utilizar. E aí sim, a partir disto, você vai trabalhar com ele nas consequências deste problema. E o que precisa acontecer para esse problema ser resolvido. E o que precisa e como é que eu faço então para resolver é o seu processo de coaching, que é a continuidade, que é o processo. Quando você tem maestria nesta conversa, nesta condução, seja individual ou seja em grupo, a sua conversão vai lá em cima. E ela vai lá em cima por quê? Porque você trabalha na ampliação da consciência de uma forma racional, objetiva, aonde o cliente olha, se dá conta. Não é você dizendo o que ele precisa, é ele, através da ferramenta, se dando conta do como é que ele tá, passa pelo diagnóstico, que as duas primeiras etapas são essas, né? É o seu cliente se dar conta da onde ele está e o que falta para ele chegar onde ele deseja. E você é a pessoa que vai ajudar ele a chegar onde ele deseja. E a sessão estratégica em grupo ou individual, você vai trabalhar exatamente nesse diagnóstico e nesta ponte para onde ele deseja. Ok? Vocês percebem que aqui tem uma questão de estratégia. Você precisa ter estratégias adequadas. Você precisa saber conduzir uma live. Você precisa saber fazer uma reunião, fazer uma palestra online que trabalhe em cima da dor do seu cliente e das possibilidades. Porque é isso que vai fazer ele fechar o seu processo. E aí você precisa saber conduzir as sessões de vendas, as sessões individuais e as sessões em grupo. E por que levar para a sessão individual para uma reunião de grupo? Porque é numa sessão individual, é numa sessão de grupo, né, que ele vai se vincular com você, que ele vai se conectar com você. Porque aí você já não está falando mais para todo mundo, você está conversando com aquela pessoa, você está falando com aquele grupo. Aí, se você sabe conduzir, não tem como você fechar os seus processos. Por quê? Porque se esta pessoa veio já, aceitou o seu convite para vir para um workshop com você, ou para vir para uma sessão estratégica, para ela fazer um diagnóstico da liderança dela, ou do momento que ela está passando, é porque ela tem uma dor. E ela começou a entender que você pode ajudar. Agora, se isso vai levar ela para o fechamento ou não, vai depender da sua condução, né? Da sua maestria, porque essa é a hora que aí sim ela vai dizer, nossa, realmente, ele entende do meu problema. Realmente, ele sabe do que ele está falando e realmente ele pode me ajudar. Não é aqui no aberto que você faz isso, certo? Porque precisa ter a troca. E quando você está numa sessão estratégica, em grupo ou individual, tem a troca, porque aí você está com este objetivo. Ok? Então, se você ainda não tem estratégias, né, como esta, se você ainda está focado em técnicas, esquece técnicas. Lembre, líderes e empresas, elas só contratam quem tem autoridade no mercado, quem é referência no mercado, quem elas conhecem ou que elas indicam. Quando você faz essas estratégias, você quebra essas 3 objeções, certo?
Entenda, a nossa venda ela não é persuasiva. A nossa venda é relacional. O seu cliente precisa olhar para você e entender, né, que você realmente pode ajudá-lo, que você realmente entende dele. Isso não é persuasão, isso é relacionamento. Ok? Entendido? Deixa eu ver se você colocar alguma dúvida aqui. E hoje eu vou dizer para você, só não está vendendo coaching individual quem não quer. Né? Quem não quer vender. Porque a demanda está aí. Só que, claro, aqui tem um aspecto extremamente importante, né? Você tem que saber atrair. Você tem que saber atrair. Não é por qualquer coisa que o seu líder, o seu empresário vai ir para uma reunião contigo individual, vai ir para uma reunião de grupo com você. Ele só vai se você tiver a estratégia certa. E a estratégia certa é, ele tem que sentir que ali ele vai ganhar algo. Seja através de um assessment, seja através de um diagnóstico, né? Aí tem as estratégias próprias, ok? Bom, eu conversei com vocês e eu disse, né, que essa semana eu iria conversar com vocês sobre coaching individual por 3 motivos, na verdade, né? O primeiro motivo é, este é um serviço que está sendo extremamente demandado, tanto pelo líder pessoa física quanto pela pessoa jurídica, empresas, certo? Por quê? Porque eles estão sob pressão, estão precisando desenvolver novas competências, precisam alavancar resultados e precisam de ajuda para isso, certo? Então, este é o primeiro motivo que me fez esta semana querer conversar com você sobre a metodologia do coaching individual para líderes, que, como eu já falei, é completamente diferente do life coaching, certo? E que está tendo uma grande demanda no mercado, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, ok? Segundo motivo que me levou a querer conversar com vocês sobre isso essa semana. Porque a grande maioria dos coaches não sabem trabalhar com as questões de coaching individual para líderes e para empresários. Se queimam no mercado, porque querem entrar com life coach. Life coach não tem nada a ver com coaching de liderança. Life coach é excelente para life. Não funciona quando nós estamos falando de empresas e de líderes, certo? A grande maioria dos coaches, exatamente por se darem conta de que não sabem, ficam com receio e perdem esta grande oportunidade, certo? E o terceiro motivo que vem em função desses 2 motivos, né, desses 2 primeiros motivos, foi que em função disso, de perceber essa grande demanda do mercado, esta carência da grande maioria dos coaches, né, eu resolvi abrir novamente a nossa turma da formação, que é uma especialização em coaching individual para líderes. E ela está aberta, certo? E ela está aberta num formato especial neste momento, exatamente em função do momento, certo? A formação. O que se aprende nessa formação? Tudo, certo? Nessa formação você aprende as 15 ferramentas que você precisa dominar de coaching para líderes e equipes. Você domina a metodologia, né? O passo a passo, como fazer, como é que você conduz. Você aprende a vender, como é que você vende, como é que você faz lives, né? Como é que você aprende a fazer a sessão estratégica de vendas. Você vai aprender, isso é exclusivo desta turma, até então eu não tinha dado esse bônus ainda, que é um bônus onde você vai aprender a também fazer uma sessão em grupo para vender os processos individuais, certo? Você tem 90 dias do meu acompanhamento para que você tenha total segurança para vender e entregar, né? Eu abri então a formação, certo? Só que esta formação, o valor dela é R$ 2.497, certo? E neste momento, entendendo o momento, certo? Exatamente por entender o momento da necessidade de mercado e da necessidade dos coaches que
ou não se sentem seguros para atender este mercado e estão aí sofrendo, estão aí sem ter faturamento, sem conseguir alavancar o seu negócio, né? Ou que não sabem mesmo trabalhar com coaching de liderança, né? Eu resolvi abrir neste momento esta nova turma para realmente poder ajudar o mercado, porque o mercado está precisando, os líderes estão precisando, né? As empresas estão precisando, os coaches estão precisando, certo? Para alavancarem o seu negócio, a sua carreira, se posicionarem de uma forma diferenciada, entrarem nesse mercado que é tão carente de bons profissionais. Mas para isso você tem que estar capacitado, você tem que estar qualificado, você tem que saber fazer, porque senão é um grande tiro no pé, ok? Então, a formação ela está aberta, né? E neste momento ela vai estar com um mega desconto, certo? Só que este desconto, então se amanhã, se depois de amanhã você quiser entrar na formação, até semana que vem você vai poder entrar. Só no valor de R$ 2.497, certo? Eu resolvi neste momento, em função de tudo que eu já falei, oferecer um mega desconto para esta turma, certo? Só que este mega desconto, ele vai acontecer e vai ser anunciado apenas dentro do grupo VIP, certo? Do WhatsApp. Só quem está lá dentro vai ter acesso a este desconto, a esta condição especial deste momento e a todos os bônus que eu estou dando. E tem um outro bônus, né, que eu vou dar para quem entrar nessa turma, que aí é para você trabalhar o seu negócio, o que está te impedindo de vender. Porque você vai ter toda a metodologia, você vai aprender a vender, só que às vezes nós temos sabotadores. E eu vou fazer uma sessão de grupo com os nossos alunos desta turma agora, para você destravar, para você trabalhar o que está aí te sabotando, ok? Só que, então, para ter tudo isso, né? Tudo isso só vai ser dado para quem estiver e entrar a partir do grupo VIP do WhatsApp, certo? Para entrar no grupo, ter acesso ao desconto e a todos os bônus especiais desta turma, só é possível entrar neste grupo até hoje, às 6 horas da tarde, certo? Somente até hoje, às 6 horas da tarde. Hoje eu já anunciei lá no grupo um mega desconto, certo? E só vai poder entrar para esta turma com este mega desconto e todos esses bônus especiais que eu fiz específicos para esta turma, só vai poder adquirir nestas condições amanhã, das 9 às 19. Depois disso, alguns bônus já não vão mais existir e o valor volta ao normal, ok? Então, se você quer ter 90 dias do meu acompanhamento, quer dominar a metodologia, as ferramentas, né, do processo de coaching individual, quer aprender a vender, quer se trabalhar numa sessão onde eu vou conduzir uma sessão de coaching com vocês, certo? De grupo, para você destravar, para você trabalhar os seus sabotadores, o que está te sabotando aí, que não deixa você ir para a prática, você realizar, certo? Vou trabalhar nessa sessão de grupo também, além de você poder olhar e eliminar o que está te sabotando, você poder olhar, se olhar e reconhecer as suas forças e usar isso para o seu negócio, certo? Mas isso é só para quem entrar amanhã, certo? Este bônus não vai estar mais disponível. Primeira vez que eu estou dando esse bônus também, certo? Que é pro seu negócio. Porque na formação você vai aprender tudo. Como que você vende, como é que você entrega, como é que você faz. Você vai ter maestria. Só que, se você tá travado, você precisa destravar também. Rita, para entrar no grupo, vocês precisam ir aqui no Insta, na bio, certo? Diz lá, desconto especial coaching individual para líderes. Lá vocês vão ver tudo sobre a formação, certo? Tudo sobre a formação e lá tem o convite para você entrar no grupo, certo?
Se alguém aqui não encontrar no Face, vai estar logo aqui embaixo. Mas como só pode entrar até hoje, sugiro que você venha aqui pro Insta. Vá lá na bio, lá, o primeiro que tem lá é isso, coaching individual para líderes. Clica lá, conhece a formação. E se você realmente tiver decidido a dar esse passo, entra no grupo, certo? Hoje, logo mais, né, às 9 horas, eu já vou estar divulgando no grupo qual é esse mega desconto. Mas é somente amanhã que você pode adquirir com este mega desconto e com esses megas bônus que eu tô dando. Combinado? Então o link tá na bio para vocês entrar. Não encontrou? Chama no privado que a minha equipe vai passar para você também o link, para você entrar direto no grupo. Combinado? Então, se você quer ter maestria na condução dos processos de coaching individual, se você quer ter a minha mentoria e acompanhamento por 90 dias, para que você vá para o mercado com muita segurança, e se você quer ter uma sessão de coaching de grupo comigo, para trabalhar os seus sabotadores e as suas forças, né? Destravar os seus sabotadores que podem estar aí te sabotando para você não realmente cumprir a sua missão, cumprir o seu propósito. E, ao mesmo tempo, reconhecer e alavancar as suas forças e, com isso, alavancar o seu negócio. Você vai ter uma sessão de coaching de grupo e só exclusiva, certo? Só para quem estiver nesta turma. Então, se você quer me ter como mentora e como sua coach também numa sessão de coaching de grupo, fica aqui meu convite. Entra lá no grupo, né? Olha lá tudo, olha aqui na bio, né? Todas as informações. Se este for seu desejo, entra no grupo VIP, porque é só hoje. E é só no grupo VIP que eu vou anunciar o desconto. E só quem adquirir, porque só vai poder adquirir com tudo isso que eu tô falando somente amanhã. Eu vou abrir as inscrições amanhã às 9 horas, somente lá no grupo VIP, certo? Então fica aqui meu convite, se você quer ter a minha companhia, se você quer aprender tudo sobre coaching individual para líderes, ter maestria na condução, na venda, na entrega, né? Quer ter a minha mentoria, o meu acompanhamento por 90 dias e quer me ter como sua coach, né? Em uma sessão de grupo para você destravar o seu negócio. O momento é agora, porque é exclusivo para este grupo e somente para quem entrar na formação no link de amanhã. Combinado? Todas as informações estão na bio, diz lá, coaching individual para líderes, desconto especial. Clica lá, lá você vai ter um botãozinho para você clicar e entrar direto no grupo VIP. Combinado? Estou esperando vocês, eu realmente espero que vocês aproveitem essa oportunidade. Este é um serviço que está sendo super demandado, é um serviço que, quando a gente sabe fazer, ele é fácil de fazer, ele não é difícil, desde que a gente tenha a metodologia, as ferramentas, que a gente entenda os fundamentos metodológicos, né? E que é um serviço que gera muitos resultados para o seu cliente e para o seu negócio. Combinado? Estou esperando vocês então no grupo VIP. Um grande abraço, um ótimo dia e nos encontramos no grupo VIP. Tchau!